Você já parou para pensar que existe um metal que é líquido? Um metal que parece prata derretida, que se move sozinho, que já foi usado como remédio, veneno, maquiagem, instrumento científico e até em rituais místicos. Hoje você vai entender tudo sobre o mercúrio, de onde ele surgiu, como foi descoberto, suas características únicas, seus benefícios, seus perigos e por que ele ainda está presente no mundo moderno. O mercúrio é um dos elementos mais antigos conhecidos pela humanidade. Muito antes da química moderna existir, civilizações antigas já conheciam essa substância misteriosa. Ele era extraído principalmente de um mineral vermelho chamado cinábrio. Esse mineral era aquecido e liberava o metal líquido brilhante que conhecemos como mercúrio. Civilizações como os chineses, egípcios, gregos e romanos já utilizavam o mercúrio há mais de 2000 anos. Na China antiga, acreditava-se que o mercúrio poderia conceder imortalidade. Sim, você ouviu certo. Imperadores chegaram a consumir compostos de mercúrio achando que isso prolongaria suas vidas. O resultado? Muitos morreram envenenados. Na alquimia medieval, o mercúrio tinha um papel central. Ele era considerado um dos 3 princípios fundamentais da matéria, junto com o enxofre e o sal. Os alquimistas acreditavam que o mercúrio tinha propriedades mágicas e era essencial na tentativa de transformar metais comuns em ouro. Mas afinal, o que é um mercúrio do ponto de vista científico? Na tabela periódica, o mercúrio é o elemento de número atômico 80 e símbolo Hg, que vem do latim hydrargyrum, que significa prata líquida. Ele é um metal pesado, denso, diferentemente da maioria dos metais, é líquido à temperatura ambiente. Isso acontece porque as ligações entre seus átomos são relativamente fracas em comparação com outros metais. Por isso, ele não se mantém sólido como ferro, cobre ou ouro. Ele simplesmente escorre. Se você já viu o mercúrio fora de um termômetro antigo, sabe que ele forma pequenas bolinhas perfeitas, quase como se tivesse vida própria. Isso acontece por causa da alta tensão superficial. Ele não molha facilmente as superfícies, então se junta em esferas brilhantes. Mas não se engane com essa aparência bonita. O mercúrio é extremamente tóxico. Quando inalado em forma de vapor, ele pode atravessar a barreira do cérebro e causar danos neurológicos graves. Sintomas de intoxicação incluem tremores, alterações de humor, perda de memória e problemas motores. Inclusive, existe a expressão em inglês Mazazaper, louco como um chapeleiro, que surgiu porque fabricantes de chapéus no século XIX utilizavam compostos de mercúrio no tratamento do feltro e acabavam desenvolvendo distúrbios mentais. Um dos casos mais famosos de contaminação por mercúrio aconteceu no Japão, na cidade de Minamata, durante os anos 1950. Uma fábrica despejava resíduos industriais contendo mercúrio na Bahia. O metal contaminou peixes e frutos do mar, que eram consumidos pela população local. O resultado foi uma doença neurológica grave, conhecida como doença de Minamata, que causou deformações, convulsões e até mortes. Mas se ele é tão perigoso, por que foi tão utilizado? Porque durante muito tempo, o mercúrio foi extremamente útil. Ele foi amplamente usado em termômetros, barômetros e equipamentos científicos, devido à sua capacidade de expandir e contrair de forma previsível com a temperatura. Também foi utilizado em lâmpadas fluorescentes, baterias, interruptores elétricos e na mineração de ouro. Na mineração, o mercúrio era usado para formar uma liga com ouro chamada amálgama. Isso facilitava a separação do ouro de outros materiais. O problema é que esse processo libera vapores tóxicos e contamina rios e solos, algo que ainda acontece ilegalmente em várias regiões do mundo. Na odontologia, por décadas, obturações dentárias eram feitas com amálgamas que continham mercúrio. Embora a quantidade fosse considerada segura para a maioria das pessoas, o uso tem diminuído bastante por precaução e por questões ambientais. Hoje em dia, muitos países reduziram drasticamente o uso do mercúrio. Em 2013, foi assinada a Convenção de Minamata, um tratado internacional com o objetivo de reduzir a poluição por mercúrio no mundo todo. Mas o mercúrio não desapareceu.
Ele ainda é utilizado em algumas indústrias, em equipamentos científicos específicos e na produção de certos produtos químicos. Além disso, o mercúrio ocorre naturalmente no meio ambiente. Ele pode ser liberado por erupções vulcânicas e pela erosão de rochas. Existem diferentes formas de mercúrio, e isso é importante. O mercúrio metálico é o líquido prateado que conhecemos. Já os compostos inorgânicos e orgânicos, como o metilmercúrio, são ainda mais perigosos. O metilmercúrio se acumula na cadeia alimentar, especialmente em peixes grandes, como atum e peixe-espada. É por isso que órgãos de saúde recomendam que grávidas limitem o consumo de certos peixes. O metilmercúrio pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Mas existe algum benefício real no mercúrio hoje? Sim, embora limitado e controlado. Ele ainda é importante em alguns processos industriais específicos e em certos equipamentos científicos de alta precisão. Sua estabilidade e propriedades físicas únicas ainda são difíceis de substituir completamente em algumas aplicações. O grande desafio moderno é equilibrar utilidade e segurança. Hoje sabemos que o mercúrio é um metal fascinante, mas perigoso. A ciência evoluiu, entendemos melhor seus riscos, e por isso seu uso é cada vez mais regulado. O mercúrio é um exemplo perfeito de como algo pode ser ao mesmo tempo incrível e ameaçador. Um metal que parece quase mágico, que já foi visto como símbolo de vida eterna, mas que também foi responsável por tragédias ambientais e doenças devastadoras. Ele surgiu naturalmente na formação do planeta, foi descoberto por civilizações antigas, foi idolatrado por alquimistas, explorado por indústrias e hoje é tratado com extrema cautela. E talvez essa seja a grande lição do mercúrio. Nem tudo que brilha é seguro. Nem tudo que parece mágico é inofensivo. A história do mercúrio é a história da própria humanidade aprendendo, muitas vezes da maneira mais difícil, a lidar com os recursos da natureza. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo qual outro elemento da tabela periódica você gostaria de ver explicado assim, do começo ao fim. Porque ciência não precisa ser chata. Ela pode ser curiosa, misteriosa e até um pouco assustadora.